Olá, alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de História, tá? Então, por favor, acompanhem com a apostila. Vamos lá. Segunda série, História, capítulo 4, aula 3. O tema do capítulo 4 é Primeira Guerra Mundial, né? Na aula anterior, nós estudamos as 3 fases da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, falando sobre a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. O porquê que isso aconteceu, tá? Bom, na aula anterior estudamos as 3 fases da guerra e paramos com a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, pois o país estava enfrentando uma revolução interna, né? A famosa Revolução Russa de 1917. Bom, então seu principal líder, chamado Lenin, assinou com a Alemanha um tratado de paz chamado Tratado de Brest-Litovsk. Através desse tratado, que a Rússia fez com a Alemanha, ela poderia sair da Primeira Guerra Mundial, mas com uma condição. Vamos analisar qual foi, tá? Cedendo, né, perdendo vários territórios, né? Entre eles a Estônia, a Lituânia, Ucrânia e Finlândia, em troca de sua saída para a Primeira Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, pessoal, fechamos aqui essa questão, tá? A terceira fase, no qual a Rússia sai, né, da guerra em troca de alguns territórios, tá? Então ela consegue sair da guerra porque ela já estava enfrentando a revolução interna no seu país, a Revolução Russa, ok? Então vamos lá. Destruição e mudanças. Os combates terrestres da Primeira Guerra Mundial resultaram em número elevado de mortes em razão do uso de novas armas, com maior poder de destruição. Exemplo como metralhadoras, lança-chamas e projéteis explosivos. Além disso, pela primeira vez, o avião e o submarino foram usados como recursos militares, né? Ampliando as possibilidades de ataque e devastação, né? Então, pela primeira vez, foram usadas tecnologias, né, para destruição em massa, né? Por isso que essa guerra teve essa magnitude, né? Relação à economia. Vamos lá. A economia dos países em conflito foi direcionada para aumentar a produção de armas, munições e veículos de transporte. Verificou-se também o quê? A escassez de alimentos, né? Além do aumento de preço dos gêneros alimentícios, né? Os gêneros de primeira necessidade. Ou seja, como havia escassez de alimentos, havia falta de alimentos, ocasionou o quê? Uma inflação, né? A lei da oferta e da procura. Bom, os governos impuseram medidas de racionamento, né? E a fome espalhou-se por várias camadas da população. Então a fome, ela foi um problema muito sério durante a Primeira Guerra Mundial, tanto para a população, né, quanto para os soldados que estavam ali na linha de frente, tá, pessoal? Fim do conflito. Vamos lá. O apoio financeiro material dado pelo governo dos Estados Unidos ao entrar na guerra em 1917 foi decisivo para a vitória da Tríplice Entente e seus aliados. Seus recursos tornaram-se muito superiores ao da Tríplice Aliança, né? Então, com a entrada dos Estados Unidos, né, na Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente ela foi reforçada, né, o que ocasionou a sua vitória. E aí os Estados Unidos saem dessa guerra como uma potência, tá? Sai bem fortalecido dessa guerra, ok? Bom, no início de 1918, as forças lideradas pela Alemanha já estavam isoladas e sem condições de sustentar os combates. Em 11 de novembro daquele ano, o governo alemão assinou um armistício. O que quer dizer essa palavra, pessoal? Armistício significa acordo de paz, tá? Com condições bastante desvantajosas. Aceitou, por exemplo, retirar suas tropas de todos os territórios ocupados durante a guerra. Parte das tropas alemãs estava naquele momento em território francês, tá? Então eles foram obrigados a se retirar, né, da França. Devolver aos adversários materiais de guerra pesados e submarinos apreendidos.
pagar indenizações, pelos territórios ocupados. Essas indenizações foram muito pesadas, tá, pessoal? Muito, muito mesmo. Consequências da Primeira Guerra Mundial. O que ocasionou, né? Quais foram as consequências? Vamos lá. Profundo ressentimento dos alemães, que consideraram humilhantes as duras condições impostas pelo acordo de paz. Esse ressentimento, pessoal, vai ser alimentado de tal forma, né, que vai surgir a próxima guerra, a Segunda Guerra Mundial, ok? E através de que esse ressentimento vai ser alimentado? Através do nacionalismo, né? Declínio da hegemonia, ou seja, a supremacia europeia sobre o mundo, né? E os Estados Unidos se torna ali um país de destaque, um país forte e potente, tá, pessoal? Então, fechamos aqui a questão do Tratado de Brest-Litovsk, tá? Destruição e mudanças, né? As armas que foram utilizadas na Primeira Guerra, a tecnologia que foi utilizada, a economia dos países ficou arruinada, né? A fome foi avassaladora, ok? As fábricas se concentraram em produzir armamentos, né? E os homens, a maioria dos homens foram para a guerra. Então, o que foi utilizado nas fábricas? Mão de obra feminina. Logicamente, né, pagavam muito mal essas mulheres que se tornaram chefes de família de uma hora para outra, porque seus maridos foram para a guerra, ok? Bom, fim do conflito, né? Nós sabemos que os Estados Unidos ali fortaleceu a Tríplice Entente, tornou-se um país forte, né? E a Alemanha teve que se render, né, através de um armistício, de um acordo de paz. As penalidades foram muito duras, né? Houve um ressentimento muito grande por parte dos alemães, que vai alimentar o quê? O ressentimento, né? A questão do nacionalismo aí vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos estudar mais adiante sobre esse tema, tá? Mais uma guerra puxa a outra, ok? E aí tem as consequências, né? Declínio da hegemonia europeia, né? Queda da população mundial, morreram milhões de pessoas nessa guerra, né? Por isso o nome Primeira Guerra Mundial, porque ela foi devastadora, avassaladora, né? Um potencial de destruição muito grande, tá? Então, pessoal, diante dessas informações, o que eu peço para vocês, né? Fazer a atividade devolutiva de hoje, tá? Então vamos lá. AD3, capítulo 4, aula 3, História, segunda série. Explique com suas palavras, tá? O que foi o Tratado de Brest-Litovsk. Exercícios diversos. Número 8, página 28, questões 6, 7 e 8. Pessoal, para responder essa questão da atividade devolutiva, é importante que vocês assistam a videoaula na íntegra, né? Porque eu expliquei tudo direitinho, tá? Lembrando que é uma aula extremamente didática, tá? É direcionada para os alunos da segunda série, né? É uma aula direcionada a vocês, tá bom? Com todo carinho, com todo cuidado. Qualquer dúvida estarei à disposição. Então peço a vocês mais uma vez, né? Quem quiser digitar, ótimo. Quem não quiser, quem não puder digitar, né? Folhinha de caderno, letra bonita, legível, caneta azul ou preta, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tá? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a questão do pós-guerra, tá bom? Tudo de bom.